Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações para você receber em primeira mão assim que nós publicarmos nosso vídeo diariamente. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 3, versículo do 20 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e, de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que está fora de si. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus. Perceber de que maneira a palavra de Deus pode tocar os nossos corações nesse dia de hoje. Meus irmãos, nós temos hoje um evangelho de Marcos bem curtinho, um evangelho pequeno, mas de uma profundidade incrível. Assim como são as palavras de Deus, quando nós nos deixamos tocar nos nossos corações por essas palavras. Nós vemos que Jesus volta para casa com os seus discípulos e reuniu tanta gente à procura do Cristo, que mal eles podiam comer, nem sequer podiam comer. E nós vemos a reação dos parentes de Jesus, que foram agarrar a ele, pois achavam que estava fora de si. Meus irmãos, Jesus vivia sua vida missionária, sua vida de pregação, anunciando o reino dos céus, curando todas as pessoas, expulsando os demônios e trazendo a salvação, curando o corpo e a alma daquelas pessoas. E eis que a notícia se espalha e onde Jesus anda, uma multidão o segue. E nós vemos a reação dos seus parentes. A reação dos parentes de Jesus é achar que ele está louco, que ele está fora de si, que aquilo que ele está vivendo não é a realidade, que ele está doente. Mas, meus irmãos, nós devemos perceber que aqueles parentes de Jesus não o viam como o Messias, não o viam como o Filho de Deus, viam apenas aquele Jesus de Nazaré, aquele que havia crescido com eles, aqueles que viviam, aquele que eles tinham acostumado a viver com eles. Viam Jesus apenas o ser humano. Mas eis que Jesus é o Filho de Deus e o seu propósito é levar a cura a todos, a cura do corpo e a cura da alma. O propósito de Jesus ter vindo a esse mundo foi nos trazer a nossa salvação. E muitas vezes, meus irmãos, é assim mesmo que acontece. É assim que acontece quando nós vivemos a palavra de Deus. Vivemos para anunciar a palavra de Deus. Vivemos sobre a luz do Evangelho de Cristo. Muitas pessoas acham que a gente está louco, porque não veem nós com os olhos do reino de Deus, mas veem apenas como os olhos do mundo. E para os olhos do mundo, viver segundo a palavra de Cristo é uma loucura. Muitas vezes nós fomos criticados, eu falo pessoalmente por mim, por viver as coisas do mundo. E quando a gente muda para viver as coisas de Deus, nós também somos criticados por nossos amigos, muitas vezes por nossa família, porque nós queremos viver segundo a palavra do Evangelho. E esse mundo, meu irmão, não quer viver segundo de acordo com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Querem valores próprios,
E os valores do reino de Deus vão em sentido oposto aos valores do mundo. Portanto, não tenhamos medos. Jesus muitas vezes falou que não veio para trazer a paz, mas para trazer a divisão. E é assim que acontece. Nós nos dividimos das pessoas que vivem os valores do mundo, a partir do momento quando nós vivemos a palavra de Deus. Muitas pessoas irão nos julgar, irão nos criticar, achando que estamos loucos. Loucos são essas pessoas que vivem os valores desse mundo, que vivem as coisas desse mundo, que vivem nas trevas desse mundo, que vivem aprisionadas só por esses valores desse mundo. O Cristo nos liberta de tudo isso e nos coloca no caminho da salvação, nos caminhos do reino de Deus, que durará por toda a eternidade. As coisas desse mundo têm prazo de validade bem pequeno. A insaciedade desse mundo nos leva a achar que quando nós vivemos a radicalidade da palavra de nosso Senhor de Jesus Cristo, estamos fora de si. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo de viver com Cristo, por Cristo e em Cristo. Através do nosso batismo, através da comunhão, da Eucaristia, nós podemos viver diariamente os valores do reino de Deus e verdadeiramente viver por Cristo e em Cristo e com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.